Família, laços ou lenços? Quando nós vamos procurar no dicionário, o significado da palavra família, nós vamos encontrar algumas sugestões muito interessantes. Uma delas, e talvez a mais comum e mais singular, seja o núcleo formado pelos pais e os filhos, conhecidos como laços familiares ou laços de família. Uma outra definição, conjunto de pessoas, em geral, ligadas por laços de parentesco, que vivem sob o mesmo teto, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Uma família ela pode ser caracterizada como um grupo de coisas ou seres que possuem características em comum. Na verdade, no dicionário, família designa todas as pessoas que possuem o mesmo tipo sanguíneo, como irmãos, filhos, netos, sobrinhos e etc. E uma família, na verdade, ela é ligada por laços múltiplos que unem os seus membros desde que nascem até a sua morte. Eles são mantidos por laços morais, materiais, que duram suas vidas, durante todas as suas vidas, e reciprocamente durante as próximas gerações. Ou seja, o que é família? Família é um conjunto de pessoas que possuem algum grau de parentesco, que vivem em comunhão uns com os outros, ou seja, num único lar ou em vários, mas sempre preservando a sua ligação. É nesse contexto que uma família se reúne várias vezes, vários significados, e alguns deles muito importantes, alguns conceitos muito importantes, como união, compromisso, amizade, companheirismo, carinho, troca de valores, né? O compartilhar de valores como respeito, doação, comprometimento moral, comprometimento material. Mas a família também é uma instituição, se é que a gente pode chamar assim, que tem uma responsabilidade. A família tem a responsabilidade da criação dos seus filhos, dando a eles educação, influenciando no seu comportamento diante da sociedade. Por isso é muito importante entender qual é o papel da família no processo formativo, no processo de educação. E essa não é uma palavra só para pais e filhos, mas é uma palavra para todos nós, até porque todos nós somos ou pais ou somos filhos. E ainda que você seja um filho em idade adulta, que você já seja um filho ou uma filha que não depende mais dos seus pais, você ainda é família. Você quer tenha recebido ou não esses princípios, essa educação e essa formação, você tem uma responsabilidade, porque mais cedo ou mais tarde, você vai ser pai, mãe, ou para aqueles que não pretendem se casar ou construir uma família, podem ser tios, ou tias, ou mesmo sobrinhos postiços. A grande questão é que o que constrói uma família, o que liga uma família, é a capacidade que ela tem de investir nesses laços familiares. Laços que vão amarrar, que vão unir, que vão ligar e que vão preservar valores por várias gerações. O grande problema é que muitas vezes, por atitudes erradas, por escolhas erradas, por posturas erradas, muitos de nós, muitos pais, muitas mães, ao invés de construírem laços familiares, têm juntado lenços para chorar o fracasso, a derrota, a decepção, a frustração do seu projeto de família ou pessoas que fazem parte da sua família. É interessante que a Bíblia diz que é fundamental e é importante que cada membro da família tenha a consciência da sua responsabilidade, do seu papel de instruir, de passar para o outro aquilo que você sabe, aquilo que você tem, principalmente princípios da palavra de Deus. O meu objetivo nessa noite é compartilhar com você sobre qual é o seu papel na sua família, qual é a sua importância na sua família como alguém que constrói, enraiza e fortalece os laços familiares, ou que talvez por ação ou por omissão, simplesmente vai esperar ter lenços para chorar o fracasso da sua própria família. Porque, querendo ou não, o fracasso das nossas famílias é responsabilidade nossa.
a tendência é sempre dizer que a culpa é do outro, não é assim? A tendência é sempre dizer que o outro não entende, o outro não compreende, o filho é rebelde, a esposa é brava demais, o marido é irresponsável. A tendência é sempre transferir para o outro a responsabilidade. E muitas das vezes, o outro tem sim uma grande responsabilidade. Mas a minha fala nesta noite é chamar a sua atenção sobre a sua responsabilidade, como alguém que consolide e fortaleça os laços familiares. E para isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 78. Salmo 78. Eu quero ler com você 2 versículos da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia. Ou acesse a Bíblia da pessoa que está ao seu lado, caso você não esteja aí com a sua Bíblia. Salmo 78, versos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Que Deus abençoe a sua palavra e possa o Espírito do Senhor aplicá-la ao meu e ao seu coração. Esse texto nos traz 3 verdades muito simples sobre a sua responsabilidade, sobre o seu papel dentro da sua família, seja como pai, seja como mãe, seja como esposo, seja como esposa, seja como filho, seja como vô, como vó. Existem 3 coisas que o salmista coloca, deixando muito claro, né? É um poema da família de Asaf, e se você depois quiser ler os versículos seguintes, né, ele vai dizer as consequências disso, né, que os laços vão ser fortificados, as futuras gerações, os descendentes, vão pôr a sua confiança em Deus, eles vão conhecer a Deus, eles não vão ser derrotados, não vão se decepcionar, mas o que a sua família vai ser amanhã, depende dos laços que você está construindo hoje. Existe um ditado popular que diz, né, que é melhor que o seu filho chore hoje, pelo que você está fazendo com ele, do que você amanhã chorar por aquilo que você não fez como deveria ter feito na vida dele. É melhor que o seu filho chore hoje, é melhor que o seu cônjuge chore hoje, é melhor que o seu irmão, a sua irmã chore hoje, por aquilo que você está fazendo, por fazer a coisa certa, por confrontar da maneira correta, do que amanhã você venha chorar por conta da sua omissão com aquilo que aconteceu com ele ou com ela. O salmista nos diz que para que você possa construir laços profundos, laços permanentes, laços que vão consolidar a sua família, laços que vão abençoar a sua família, em primeiro lugar é preciso que você aprenda a ouvir as coisas de Deus. É interessante que ele está falando de ouvir, mas não é ouvir o outro, não é uma questão relacional, mas é ouvir os feitos de Deus. E se você olhar o final do versículo 4 que nós lemos, ele vai contar o quê? Os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez, ou seja, ele vai contar aquilo que ele ouviu. Se você quer construir laços e não lenços na sua família, você precisa se dispor a fazer aquilo que acabou de ser cantado aqui, a pedir que o Senhor fale com você, a ouvir a voz de Deus, a conhecer o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua família, o que Deus tem para o seu casamento, qual é o princípio, o que Ele espera, o que Ele deseja. Permitir que Deus confronte você com as suas atitudes erradas, com as suas escolhas erradas, com as suas posturas erradas. É preciso que você se revista não da autoridade simplesmente de ser pai, mãe, esposo, esposa, ou filho, ou seja lá o que for, mas é preciso que você seja revestido da autoridade que vem do conhecimento da palavra de Deus. É interessante que o profeta, anos depois, vai dizer assim, olha, o meu povo sofre, o meu povo perece, o meu povo padece, o meu povo fracassa, e um povo é formado por quê? Por famílias desse povo. Ele vai dizer, o meu povo está indo de mal a pior por falta de conhecimento de Deus,
de conhecimento da sua palavra, de conhecimento. O grande problema de muitas famílias hoje, famílias que estão chorando, estão juntando lenços para chorar o fracasso, é porque as famílias pararam de ouvir a voz de Deus. As famílias pararam de buscar a vontade de Deus. E muitas vezes vão buscar em livros de autoajuda, vão buscar em livros de especialista, vão buscar conselheiros, vão buscar uma série de coisas, mas não buscam ouvir a voz de Deus sobre aquilo que Ele espera da sua família. Pais que educam seus filhos a partir do que aprenderam com seus próprios pais. Muitos deles não eram tementes a Deus, que não tinham valores de Deus. Você já viu aquela expressão, meu pai fez assim comigo, então é assim que eu vou fazer com você. Minha mãe me tratou assim, é por isso que eu te trato desse jeito. Querido, o parâmetro para você educar um filho e uma filha, o parâmetro para você tratar uma esposa e um esposo, o parâmetro para você honrar e ser obediente aos seus pais, não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que está na mídia, não é o que é a moda, não é o que é o mais fácil, não é o que é o mais simples, mas é aquilo que está na palavra de Deus. Deus já deixou muito claro. E eu poderia ler uma série de textos que inclusive separei e preparei, mas não vou fazê-lo. A Bíblia está repleta de textos que digam, pai, não irrite seus filhos, marido, ame sua mulher, e mulher, seja submissa e companheira, filhos, não provoquem a ira. Você está cansado de saber disso. A questão é, até que ponto você tem ouvido isso? Tem deixado isso chegar, não somente se tornar um jargão, um versículo conhecido, uma canção que você canta, um texto que você lê. Até que ponto você tem entendido isso como palavra de Deus, vontade de Deus e querer de Deus para a sua vida? Até que ponto você tem entendido que o que Deus espera de você está na palavra dEle e não naquilo que você acha? Que o que Deus espera de você está na palavra dEle e não no que a sua mãe, o seu pai, a sua comadre, a sua sogra, o terapeuta acham? Agora, querido, se você não lê a Bíblia, e por isso nós estamos enfatizando essa campanha de 100 dias de oração pela família. Porque nessa campanha de 100 dias, você vai ler com a sua família um capítulo da Bíblia por dia. Você vai ter lido os 4 evangelhos ao longo desse tempo, e depois algumas partes da Bíblia, junto com a sua família. E eu quero dizer para você como tem sido precioso para a minha família, que sou pastor, que fiz teologia, que enfim, quantas coisas enriquecedoras, quantas lições novas, quantas verdades, quantas coisas, quantos momentos de compartilhar, de ensinar e aprender, e ver Deus falando para mim através dos meus filhos, eu poder pregar para os meus filhos, para a minha esposa. Sabe, querido, se você quer construir laços, é preciso que mais do que as pessoas que levantaram as suas mãos aqui, façam uma campanha, não porque uma campanha vai mudar a sua vida, mas porque, na verdade, ela é um motivador. E ela é uma oportunidade de você experimentar o que é ouvir a voz de Deus. O salmista diz, aquilo que nós ouvimos do Senhor tem feito diferença nas nossas vidas. Aquilo que nós ouvimos do Senhor tem mudado a nossa história. Aquilo que nós ouvimos do Senhor tem dado esperança para o nosso coração. O grande problema é que muitos pais, mães, esposos, esposas e filhos, netos, ficam esperando chegar o domingo à noite para Deus falar através do pastor. Quero dizer para você, você não precisa do seu pastor para ouvir a voz de Deus. Não dependa do seu pastor para ouvir a voz de Deus. Porque em muitos momentos na sua família, na sua casa, e quando a coisa acontecer, seu pastor não vai estar lá. Talvez até você vai procurar e tentar ligar para ele, ele vai estar ocupado, ele vai estar em reunião, talvez ele esteja viajando. Não dependa do seu pastor para ouvir a voz de Deus. Mas crie o hábito de ler a palavra, de ouvir sermões, de participar de um pequeno grupo, de vir à escola bíblica hoje pela manhã, como foi enriquecedor. Quantos estiveram aqui na escola bíblica? Levanta a mão, por favor. Foi bom ou não foi? Pode dizer se não foi. Foi bom, amém? Como foi gostoso. Pena que tinha tão pouca gente. Falar das nossas famílias, ver Deus falando, usando pessoas aqui, dizendo isso, e a gente começar a rir, dizer, puxa vida, é mesmo, olha, isso está no texto, eu não vi, né, Félix? Ter uma visão e a gente estudar o que? A história da família de Moisés, ele e Jetro, e nós nos identificando com os erros e acertos daquela família, dizendo, puxa vida, como nós aprendemos
Agora, se você não ouve a palavra de Deus, se você não vem à escola bíblica, se você não vai a um pequeno grupo, se você não tem um momento devocional, cuidado, talvez, porque aquilo que pode lhe sobrar na frente sejam só lenços para chorar. Sejam só lenços para chorar. Porque ouvir a voz de Deus dá trabalho, claro que dá. Ouvir a voz de Deus exige disciplina. Ouvir a voz de Deus requer prioridade. Ouvir a voz de Deus requer vontade. Ouvir a voz de Deus requer interesse. Ouvir a voz de Deus é fazer brotar, e ainda que no começo isso seja um esforço, no seu coração uma necessidade de dizer: Senhor, a minha família não tem jeito se não for pelo Senhor. Eu como marido não tenho jeito se não for pelo Senhor. Eu como esposa não tenho jeito se não for pelo Senhor. É deixar o Senhor produzir em você aquilo que o salmista, aquilo que o salmista vai colocar na sua palavra. Senhor, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira, anseia por ti, ó Deus. É dizer: Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. É isso que foi cantado nessa bela canção do Tiago. Senhor, fala comigo, Senhor. Eu quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Mas é interessante que o salmista vai dizer o que nós ouvimos, mas não só ouvimos, mas aquilo que nós aprendemos. Aprendemos o que os nossos pais nos contaram. Porque não é só ouvir, mas é ouvir e colocar em prática. É ouvir e aprender. É ouvir e praticar. É ouvir e experimentar. É ouvir e vivenciar. Até porque não adianta nada, né? Vamos dizer que eu seja médico e o Romilton vai me procurar para uma consulta. E eu digo: Romilton, olha para o Romilton, faço o exame e tal, você está bem e tal, garotão, enfim, tá, gente boa. Mas, Romilton, você vai tomar aqui uns comprimidos. Aí ele olha: obrigado, doutor. E ele pega a receita, ouviu o que eu disse, entendeu qual era o problema. Eu disse: olha, seu problema é esse. Você come carne demais, você não faz exercício. É uma hipótese, não estou dizendo isso, né? Come carne demais, é verdade? Não faz exercícios, né? Você é estressado, você dorme pouco. O problema é esse, viu, Romilton? Não estou dizendo que é, aqui é uma hipótese. É uma hipótese. Hã? Revelação? Glória a Deus. Deixa Deus me usar. Mas talvez seja uma autoanálise minha, mas deixa para lá. E aí, eu digo: olha, Romilton, não tem problema, eu vou receitar, você vai fazer isso. O caminho para a solução é essa, e você vai fazer isso, você muda isso aqui. Então tá bom, deixa comigo. Aí você coloca a receita no bolso. Você me ouviu? E aí você vai para casa, chega lá para a esposa: como é que foi, o doutor disse? Tá tudo bem. Tá tudo bem, os probleminhas normais, o que tem que fazer? Não, nada, não, tranquilo. Esconde a receita, bota no carro, talvez fica pelo meio do caminho, e continua tocando a sua vida do mesmo jeito. Você me ouviu? Me ouviu. Você entendeu o que eu falei? Entendeu. Agora, você aprendeu o que eu quis te dizer? Aprendeu isso? Colocou em prática? Se você infartar, a culpa é de quem? Minha ou sua? É sua. Se a sua família desandar, se o seu casamento terminar, se os seus filhos forem embora, se eles se tornarem rebeldes, a culpa não é de Deus. Tem gente que culpa a Deus. Meus filhos foram embora. Meus pais se separaram. Minha esposa não me ama mais. Meu marido é... Você tem aprendido e colocado em prática aquilo que Deus tem falado com você? Quantas vezes, numa situação de crise e de conflito, responda para você mesmo, você colocou em prática o que esse livro diz? Quantas vezes você se lembrou de obedecer aquilo que a palavra de Deus diz? Aquilo que talvez você tenha aprendido com seus pais, que te ensinaram, que disseram que era o correto. Quantas vezes, lógico, se era um homem ou uma mulher temente a Deus. Quantas vezes você deu ouvidos àquilo que a Bíblia disse? Quantas vezes você se esforçou para perdoar? Não porque você achava que o outro merecia, mas porque a palavra de Deus diz que esse é o caminho. Quantas vezes você assumiu a sua responsabilidade como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho? Quantas vezes você obedeceu ao seu pai e à sua mãe, não porque você achasse que era certo ou errado, mas porque a Bíblia diz que isso é justo? Quantas vezes você, moço e moça, que já paga suas contas, mas ainda mora debaixo do teto dos seus pais, honrou ao seu pai e à sua mãe,
e não o chamou de caduco ou caduca, ou desqualificado, ou fora de geração, não porque você acha que ele tem razão, mas porque a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Quantas vezes, mais do que amar sua esposa, você demonstrou esse amor como Cristo amou a igreja? Quantas vezes você renunciou e abriu mão de uma opinião, de um ponto de vista, de um compromisso, não porque fosse o mais fácil, mas porque a Bíblia diz que você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Você precisa abrir mão, você precisa renunciar. Sabe, querido, algumas coisas que nós precisamos fazer na nossa família para construir laços profundos, nós só vamos fazê-las quando nós ouvirmos e aprendermos aquilo que a palavra de Deus diz. Porque tem muita coisa que não é fácil de fazer. Tem muita coisa que não está em você fazer. Tem muita coisa que até você vai achar que é bobagem fazer. Mas se você quiser construir laços profundos, você precisa ouvir e aprender. E aí eu quero abrir um parênteses para você que é pai, você que é mãe, você que é responsável pela educação dos seus filhos. A Bíblia está repleta de textos sobre ensinamentos, sobre disciplina. Você que é pai, você que é mãe, lembre-se de uma coisa. O seu filho e a sua filha são responsabilidades suas. Agora, se você não ouve a Deus, se você não busca a Deus, e se você não sabe as coisas de Deus, a hora que ele tiver uma idade um pouco mais de consciência, ele vai perceber que você não tem autoridade espiritual sobre a vida dele e sobre a vida dela. Você vai gritar, você vai berrar, você vai urrar, você vai espancar, você vai bater, você vai castigar. Porque é interessante que a palavra de Deus diz assim, o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais. Os seus filhos têm aprendido a ouvir a voz de Deus com você? Os seus filhos têm aprendido os princípios da palavra de Deus com você? Seus filhos têm aprendido a ter limites, que a palavra de Deus ensina com você? Seu filho tem aprendido a não responder aos mais velhos com você, através da palavra de Deus? Seu filho tem aprendido a respeitar autoridades com você? Seu filho tem aprendido a ser responsável pelos seus próprios atos com você? Seu filho tem aprendido a trabalhar e assumir os seus compromissos com você? Seu filho tem aprendido a respeitar as autoridades? Seu filho tem aprendido com você a saber que existem limites e que todas as vezes que ele ultrapassa o limite, ou os limites, existem consequências, e algumas delas que são irreconciliáveis, são irrecuperáveis? Seu filho tem aprendido com você a conhecer o Senhor, a conhecer a Bíblia? Seu filho tem aprendido com você a saber o que é certo e o que é errado? Seu filho tem aprendido com você que quando é não e não adianta chorar, espernear, gritar, fazer birra, ou se ele é grande, ficar bravo, que não vai mudar e que o não é não? Ele tem aprendido que quem manda é você como pai, como mãe? Ele tem aprendido que ele e ela não podem fazer o que querem, na hora que querem, do jeito que querem, porque a vida não é assim? É interessante que a palavra de Deus diz que o processo de aprendizado começa na família. Tem gente que acha que é responsabilidade da tia, da escola, do pastor, da igreja, da vida de Deus, sei lá de quem, é sua. Se o seu filho é mal educado, a responsabilidade é sua. Se o seu filho não respeita os idosos da igreja, a culpa é sua. Se o seu filho não respeita a autoridade pastoral, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Se o seu filho não tem limites para entrar e ficar correndo pelo templo sem limite, a culpa é sua. O pastor não tem que parar para pedir. Eu sei que criança às vezes é incontrolável, lógico, eu tive filhos pequenos. Mas a criança não pode fazer o que quer, a hora que quer, da maneira que quer. Eu sei que às vezes foge do controle. Domingo nós vimos aqui, a filhinha da Tânia entrou, ela ia fazer o quê? Ia gritar, ia sufocar a criança? Não. Tem que ter bom senso e esperar. Ela não tem como controlar isso. Agora você precisa ensinar o limite. Ensinar a hora que não dá para beber água toda hora, não dá para ir no banheiro toda hora, não dá para ficar jogando bola toda hora, não dá para fazer o que ela quiser toda hora. Não dá para ela ir onde ela quer, chegar a hora que quer, do jeito que ela quer, andar com quem ela quer. Enquanto o filho e a filha estiverem debaixo da sua responsabilidade, Deus vai cobrar de você.
Quantos pais e quantas mães só tiveram lenços para chorar a morte dos seus filhos, porque tiveram medo, temor, achavam que o filhinho ia ficar chateado, que ele era muito sensível, que talvez ele ia ficar rebelde se ele tivesse limites. Se você não investe em laços, cuidado, porque talvez só te sobrem lenços para chorar. O salmista diz: o que nós ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. O seu filho, e não importa se ele tem 2 anos de idade ou 18 anos de idade, se ele está debaixo do seu teto, não paga as próprias contas, não faz a comida que ele come, não lava a roupa que ele usa, não paga a luz que ele consome, ele tem que te obedecer e no mínimo te honrar, porque você é responsável por ele. Porque na hora que ele parar numa cadeia, é para você, é para a mamãe e para o papai que ele vai chamar. Na hora que ele arrebentar num poste, num hospital, é você que vai ter que correr lá para chorar. Na hora que ela aparecer grávida, que ele aparecer aí bêbado, é você que vai chorar. Na hora que ele se misturar com gente errada e for parar na Fundação Casa, é você que vai. Pastor, você está pegando pesado. A Bíblia diz isso. E a história mostra isso. Essa é a vida real, querido. Essa é a vida de verdade do século 21. Deixa o seu filho chorar, deixa ele espernear. Ele vai ser rebelde, deixa ele ser rebelde dentro da sua casa. Porque quando ele for rebelde lá fora, vão bater nele, vão atirar nele e vão arrebentar com a vida dele. A Bíblia diz que quando você repreende com a vara, você repreende com amor. Você repreende querendo ajudar, ainda que ele não entenda, ainda que ele não reconheça. Mas o que o salmista diz: olha, o que nós ouvimos e o que nós aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, nós não vamos encobrir aos nossos filhos. Eu sei que muitos que estão aqui nessa noite não tiveram o privilégio e a honra de ter um pai e uma mãe temente a Deus. E aprenderam talvez da pior maneira possível. Aprenderam apanhando da vida. Aprenderam depois de sofrer muito, porque não obedeceram a mãe, não obedeceram ao pai. Eu sei que muitos que estão aqui hoje tiveram as suas histórias mudadas, restauradas pela graça de Deus, glória a Deus, mas que passaram por uma dor e por um sofrimento desnecessário. Porque talvez nunca ninguém lhes impôs limite, nunca ninguém lhes disse não, nunca ninguém lhes falou: você vai ficar aqui e quieto e não vai sair do meu lado. Não, você não vai chegar a hora que você quer. Não, você não vai ter chave da casa. Não, você não vai ter. Muitos de nós aqui sofremos porque não tivemos limites. Sofremos porque não foram construídos laços de amor, de disciplina, de confronto, de intimidade, de temor a Deus e de obediência. Cada um de nós tem responsabilidade com outras gerações. Mas é interessante que o segredo disso tudo, diz o salmista, é que o que permeia isso, e o que move isso, ele diz: nós vamos contar para a próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Olha o que diz o versículo 6 do Salmo 78. Ele diz: olha, sabe por que nós fazemos isso? Porque quando nós olhamos para trás, o salmista diz, nós percebemos que nós somos resultado de uma geração e de gente que se importou com a gente. Gente que talvez não tenha sido o pai e a mãe, talvez foi um tio, talvez foi um avô, talvez foi uma vizinha, talvez foi um amigo, alguém que ouviu, alguém que aprendeu e alguém que contou para a gente. Ele diz assim: de modo que a geração seguinte a conhecesse a vontade de Deus, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Quero dizer para você que fazer parte de uma família é uma grande bênção, mas também é uma grande responsabilidade.
E as decisões que você toma ou deixa de tomar na sua família não repercutem só para essa vida. O pior não é ir buscá-lo numa delegacia. O pior não é ir buscá-lo no hospital. O pior não é buscá-lo na rua e na sarjeta jogada. O pior não é herdar uma família desestruturada. O pior é aquilo que acontece com relação à eternidade. O pior é saber que se você não investir em laços profundos e sólidos para com a sua família, você vai chorar não somente por agora, mas é uma responsabilidade que alcança toda a eternidade. A palavra de Deus diz que aquilo que você faz hoje é o princípio da semeadura e da colheita, Gálatas capítulo 6. Não se deixe escarnecer. De Deus você não zomba. Porque tudo que você semear, você vai colher. A gente olha muito isso para a vida, para relacionamentos. Eu quero dizer para você que o lugar onde você mais colhe coisas boas ou ruins do que você semeia na sua família. Aquilo que você semeia na sua família por ação ou por omissão, você vai colher mais cedo ou mais tarde. Às vezes, você vai, como diz o salmista, semear com lágrimas. Semear sendo incompreendido, como filho, como filha, tem que dizer para o teu pai, para a tua mãe, você está errado, não é isso. Você vai semear com lágrimas, dizendo para o teu filho e para a tua filha, não é assim que você deve fazer, não é isso que a palavra de Deus diz. Você vai semear com lágrimas, dizendo para a tua esposa, para o teu esposo, olha, mas não é assim que Deus quer que a gente seja. Talvez você não vai ser compreendido, compreendida. Talvez não vão valorizar aquilo que você está fazendo. Mas a palavra de Deus tem uma promessa bendita que diz que aqueles que semeiam com lágrimas, abre parênteses, na sua família, fecha parênteses, voltarão com alegria colhendo os resultados daquilo que semearam. A questão é o que você tem semeado na sua família? Laços profundos com Deus, com a sua palavra. Você tem semeado integridade, tem semeado respeito, tem semeado temor a Deus, tem semeado transparência, tem semeado fidelidade, tem semeado carinho, tem semeado companheirismo, tem semeado leitura da Bíblia, tem semeado vida de oração, tem semeado estudo da palavra de Deus na escola bíblica dominical, tem semeado respeito e comunhão com as pessoas que estão à sua volta. Se você tem semeado isso, querido, não se preocupe, você vai colher isso. Você vai colher isso. Eu olho para alguns semblantes aqui de muitas pessoas que nós já choramos juntos, às vezes semeando. E como foi gostoso poder ver a colheita depois, às vezes, de anos. Recentemente eu disse para uma irmã, durante o casamento da filha dela, valeu a pena cada lágrima derramada e cada semente semeada. Chorava e dizia, minha irmã, ora, semeia. A irmã não está errada. Talvez ela ache que a senhora é chata, antiquada, semeie. Faça a sua parte. Porque aquilo que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais, nós não vamos encobrir aos nossos filhos. Nós vamos compartilhar quem Deus é, o que Ele fez por nós, e nós cremos que Ele poderá fazer pelas nossas famílias. Existe uma história, eu quero terminar com ela, que talvez exemplifica bem isso. Fala de 3 homens que chegaram ao céu. E ao chegar ao céu, eles discutiam sobre com quem Deus tinha sido mais misericordioso. E o primeiro disse assim, olha, foi comigo que Deus foi mais misericordioso. Porque eu fui alcoólatra desde jovem e me envolvi com bebidas e coisas erradas, prostituição, e tive uma vida completamente sofri, fui preso, mas em algum momento Deus me alcançou, usou a vida de alguém, eu fui salvo, minha vida foi transformada e eu estou aqui no céu. Foi comigo que Deus foi mais misericordioso. Aí o segundo disse, não, de maneira nenhuma. Você não tem ideia do que eu passei. Pai, eu fui criado numa família desestruturada. Eu mexi, meu pai era um ponto de tráfico de drogas. E eu me envolvi com isso. E eu roubava, e eu mentia. Eu cheguei a matar pessoas. Eu cheguei a me envolver com crime organizado. Eu era terrível, ninguém podia comigo. Mas um dia Jesus me alcançou, Ele trabalhou no meu coração. E olha, eu estou aqui no céu. Como não foi comigo que Deus foi mais misericordioso? E aí o terceiro estava quieto no canto dele, e ele disse, e você não tem nada para dizer?
Ele disse, não, eu fico ouvindo vocês e acho muito engraçado. Ele disse, por que é engraçado? Porque, na verdade, foi comigo que Deus foi mais misericordioso. Aí eles disseram, não é possível, o que você fez além do que nós fizemos? Disse nada. Eu nunca bebi, eu nunca me envolvi com drogas, com cigarro, nunca me prostituí, nem brigar na escola, eu fugia, eu evitava. Eu fui crescendo, tive problemas na adolescência, mas nunca me meti em grandes confusões, os problemas normais da juventude. Aí eu estou aqui no céu. Aí disseram, mas como é que Deus foi mais misericordioso com você do que com a gente? Você não tem nada para contar. Ele diz, eu tenho. Ele diz, Deus foi mais misericordioso comigo porque eu só vivi dessa maneira, porque Deus me deu um pai e uma mãe que oravam por mim. Um pai e uma mãe que me cobraram, que me ensinaram a ter temor do Senhor, me ensinaram a obedecer a palavra dEle. E todas as vezes que eu tentava sair disso, eles me corrigiam, me disciplinavam. Apanhei algumas vezes, perdi coisas, fiquei com raiva deles. Mas hoje eu percebo que foi comigo que Deus foi mais misericordioso, porque eu não precisei passar por nada disso que vocês passaram. E eu estou aqui no céu. Sabe, querido, a gente acha que às vezes a misericórdia de Deus é derramada quando algo tremendo e sobrenatural, muita dor, muito sofrimento. Você como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como neto, você tem um tremendo potencial de ser um instrumento da misericórdia de Deus sobre a vida da tua família. Ainda que só você seja temente a Deus. Ainda que só você conheça o Senhor. Porque quando você se propõe a investir e a construir laços com o Senhor, laços de fé, de respeito, de comunhão, de dependência do Senhor, não tenha dúvida, a palavra de Deus se cumpre. As futuras gerações vão ser tementes a Deus e vão aprender a confiar em Deus, a temer ao Senhor, porque eles ouviram, eles aprenderam e eles viram isso em você. A grande questão é, o que é que você quer construir para a sua família? Você tem medo de disciplinar seus filhos? Você tem medo dela chorar demais, dele chorar demais, dele ficar rebelde, dele achar que você é isso, você é aquilo? Você tem medo do seu esposo ou da sua esposa achar que você é beato ou beata, que você é rígido demais, que você é chato demais? Construir laços dá trabalho. Vida de oração dá trabalho. Vir à igreja, na escola dominical, compartilhar em grupos pequenos, fazer culto doméstico, se deixar ser moldado por Deus, quando você tem vontade de fazer alguma coisa e não faz, não porque você, mas porque você ouviu do Senhor e aprendeu do Senhor que é assim que tem que ser, dá muito trabalho. Mas a questão é se você quer construir laços ou simplesmente juntar lenços para chorar lá na frente. Isso vale para você como alguém que é ativo, que é agente da família, ou como alguém que recebe isso. Talvez o seu esposo esteja tentando te mostrar a vontade do Senhor, a sua esposa esteja tentando te mostrar a vontade do Senhor, esteja tentando investir em laços, mas você acha que corre demais, trabalha demais, gasta tempo demais. Talvez seus pais, seus irmãos estejam te dizendo verdades que doem, mas que são coisas do Senhor, porque amam você. Cuidado. Cuidado. Pare para pensar nas escolhas que você tem feito. Que é fácil ser rebelde, é fácil dizer não, é fácil dizer eu sei. Mas cuidado para que a única coisa que lhe sobre não sejam lenços para chorar. E talvez ter que pagar um preço alto demais para aprender aquilo que simplesmente ouvindo e aprendendo o que os seus pais lhe disseram, que seus irmãos lhe disseram, que seus filhos lhe disseram. Ouvindo as coisas louváveis do Senhor, do seu poder, das maravilhas que Ele fez, você pudesse ser preservado e preservada de todo esse sofrimento. Seus filhos e suas filhas pudessem ser preservados e preservadas de todo esse sofrimento. Você, como filho, pudesse ser preservado de todo esse sofrimento. Ah, pastor, mas a minha vida é só lenço. Só tem motivo para chorar. O que é que você tem feito para mudar isso?
A culpa é só do seu pai? A culpa é só da sua mãe? Você acha mesmo? A culpa é só do seu esposo? A culpa é só da sua esposa? Você tem feito tudo, você tem ouvido e aprendido do Senhor e feito bem a sua parte? Se não, para de chorar. Guarda silêncio. E começa a investir em laços profundos com o Senhor e fazer bem a sua parte, a semear na sua família aquilo que Deus espera que você faça. Para de reclamar do outro. Para de acusar o outro. Para de dizer que foi o outro. E comece a fazer aquilo que Deus espera que você faça. Passa a começar a fazer bem, ser o agente de transformação da sua família. A ser o instrumento que Deus vai usar para moldar a sua família. Que seja mais do que uma frase feita, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É fácil falar isso. É fácil ouvir isso. Mas construir laços é viver isso. Vocês podem escolher o que vocês vão fazer. Vocês podem optar pelo que vocês vão fazer, mas eu, e a partir de mim, a minha casa, vamos ler a Bíblia todo dia e vamos ouvir a voz do Senhor. Vocês podem achar que estão cansados, mas eu e a minha casa, nem que eu e a minha casa sejamos eu sozinhos, vamos tirar um tempo para orar todo dia pela minha família. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos procurar ser transparentes, vamos botar limites, vamos respeitar valores. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos aprender a perdoar e exercitar o perdão. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos aprender a ouvir uns aos outros. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos aprender a demonstrar amor uns pelos outros. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos estabelecer limites claros para nós, o nosso relacionamento. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos olhar uns para os outros, não como pessoas que estão competindo umas com as outras, mas como pessoas que Deus colocou no mesmo lugar, para cooperarem umas com as outras, para que laços cada vez mais profundos e eternos sejam construídos, e para que as lágrimas que sejam derramadas, sejam lágrimas de alegria, de gratidão, e que se ainda assim a dor vier e o sofrimento vier, eu e a minha casa juntos, clamaremos ao Senhor, pela solução, pela graça e pelo milagre, se for necessário. A questão é o que você quer construir, laços ou lenços. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero orar por você. Nesse silêncio mesmo que nós estamos, o pessoal pode, mas não vamos tocar nada agora, mas eu queria só que você pensasse e respondesse para você. Você tem feito a sua parte na sua família? Ou você só tem chorado, só tem reclamado, só tem culpado os outros? Você tem ouvido a Deus? Tem dado ouvido para Deus? Mesmo que você não goste do que você está ouvindo? Você tem procurado aprender e colocar isso em prática? Não é só saber que você está errado ou errada. É começar a exercitar a mudança e decidir mudar para o seu próprio bem, para o bem da sua família? Você tem dado ouvido àqueles que Deus colocou como para serem pessoas, instrumentos da misericórdia dele? Talvez teus pais, talvez teu esposo, talvez a sua esposa, talvez um amigo, talvez um irmão em Jesus, talvez seu pastor. Você tem dado ouvido? Você tem compartilhado aquilo que você crê no Senhor com seus filhos, com seu cônjuge? Ou você está com medo deles pensarem? Você está com medo de se chatearem? Você está com medo? O que é que você quer construir na sua família? Laços profundos com o Senhor e em família? Ou simplesmente quer continuar juntando lenços para chorar? Do que a vida fez, o diabo fez? O sucesso da sua família está nas suas mãos. Começa com você. O fracasso da sua família também é culpa sua. A minha pergunta é, você quer mudar isso? Você quer começar a reconstruir alguns laços?
Você quer fazer algumas mudanças práticas? Entende que precisa começar em você? Se você quer isso, você vai se levantar onde você está e vai vir aqui, eu vou orar por você. Mas eu não vou fazer habitualmente como faço, um apelo longo, ou cantar, não. Faltam 3 minutos para as 8h30. Mas se Deus falar ao seu coração que você precisa mudar em algo, por amor à sua família, talvez uma postura com relação à sua família, ou algum sentimento ou pensamento que você tem, mas se você entende que você pode ser um instrumento da misericórdia de Deus para a sua família, não estou dizendo que você está errado ou está certo. Eu quero muito orar por você nessa noite. Pastor, é difícil, não tem música, desafio para quem tem coragem. Lutar pela família existe coragem. E o reconhecimento de que está na minha mão e está na sua mão. De que a gente precisa mudar e pagar o preço. Não adianta botar a culpa em Deus, no pai, na mãe, na vida. A culpa é sua. A responsabilidade pela minha família não ser melhor, no que diz respeito a mim, é minha. Eu não posso mudar a minha esposa, os meus filhos, eu posso ser um instrumento de transformação para aquilo que eu acho que precisa mudar. Mas precisa começar em mim. Eu preciso aprender a ouvir e deixar Deus falar comigo no que eu preciso melhorar e mudar. Eu preciso lutar para botar isso em prática. E eu preciso compartilhar e dividir aquilo que está acontecendo. E dizer, Senhor, é aquilo que nós ouvimos nessa noite. Fala, Senhor, fala comigo. Com a tua voz tranquila. Porque a minha vida é tua, a minha família é tua. O meu pai, que não conhece o Senhor, é uma responsabilidade minha. Os meus pais, que vivem em pé de guerra lá em casa, são uma responsabilidade minha. Os meus filhos, que estão lá, são responsáveis, eu não sei mais o que fazer, mas Senhor, fala comigo o que eu posso fazer, talvez mudar na minha atitude, talvez dar um testemunho melhor para eles, parar de só falar, mas viver. Você sabe o que Deus está falando no seu coração. Você sabe disso. Nós vamos orar. Eu quero colocar a vida de cada um de vocês no altar do Senhor. Que família é algo precioso. E Satanás tem tentado desesperadamente destruir as famílias. Principalmente as famílias da igreja de Jesus. Essa semana, em diversas áreas e por situações completamente diferentes, Satanás tentou desestabilizar famílias dessa igreja. Situações completamente diferentes, famílias completamente diferentes. E muitas dessas pessoas em posições estratégicas na igreja, de liderança. Porque quando mexem com a nossa família, mexem com aquilo que nós temos de mais precioso. Que nessa noite você faça uma aliança com o Senhor, um laço com o Senhor de dizer, Senhor, eu quero ser um instrumento de misericórdia na minha família, da tua misericórdia começar por mim. Eu quero convidar aqui à frente, continue orando. Um pai e uma mãe experientes, que tem ao longo da sua jornada experimentado isso, graça e misericórdia de Deus, para vir aqui orar por nós. Não porque são perfeitos, mas porque isso que foi pregado nessa noite é real. E viram seus filhos, suas filhas e as suas gerações temendo ao Senhor, apesar de toda a dor e de todo o sofrimento que a vida tenha tentado lhe causar. Ou talvez um pai e uma mãe, que como esse outro moço, não precisaram passar por isso. Mas eu queria convidar você, um pai e uma mãe, que sente no seu coração o desejo de agradecer a Deus por isso. A orar por nós, a nos abençoar, a dizer, Senhor, nos ajude a aprofundarmos os nossos laços com o Senhor e com a nossa família. Eu quero convidar para vir aqui à frente. Vem cá, irmão Benedito. Continua de olhos fechados.
Sobe aqui, meu Benedito, faz favor. Vem cá, Cláudia. Uma Vigentina está aí, não? Não, ok. Vem cá, uma Vigentina. Vem cá, Paulo Lima. Os 4 irmãos vão orar por nós. Vão orar por nós. Não existem famílias perfeitas. Existem famílias que são restauradas, tratadas e que vivem a cada dia debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Crendo que aquilo que não foi conquistado até hoje, se nós investirmos em laços profundos, ainda que nós semeemos com lágrimas, nós cremos que iremos colher. Até o último dia da nossa vida nós iremos crer nisso. Nós iremos colher aquilo que nós temos semeado nas nossas famílias. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque nos concedeu essa noite maravilhosa para falar contigo. Dá-nos a tua graça, Pai, para que nunca venhamos a cair, mas que sempre possamos estar prontos para te servir. E nesse momento, ó Pai, nós pedimos com o teu amor, com a tua misericórdia, a todas as famílias que estão necessitando da tua bênção e da tua misericórdia, ó Pai. Acorde-nos, ó Deus, dá a tua graça, dá o teu poder e abençoa cada um, ó Pai, para que cada um deles possa voltar para os seus lares felizes e assim entender a mensagem dessa noite, ó Pai, para que eles possam colocar em prática tudo quanto ouviu, para melhor dias viverem sobre a terra com a tua família. Dar a tua graça, Pai bendito, em nome de Jesus. Amém. Altíssimo Pai Todo-Poderoso, é no nome santo de nosso Senhor